Bora começar essa resenha de Por Trás dos Seus Olhos, porque essa é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo porque eu não consigo expressar em palavras ou explicar este surto psicótico que é esse livro e essa série da Netflix. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. audiomarco.com Vamos conversar sobre Por Trás de Seus Olhos, esse livro surtadíssimo que eu li no final de semana. Eu li um final de semana. Eu realmente peguei o livro no sábado, li ele inteiro e no domingo eu vi a série. Foi um surto completo e eu só li o livro por indicação de vocês, porque eu conhecia a série antes de conhecer o livro. Assim que eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue, é Maria Clara Gazarro, aqui embaixo pra vocês, eu sempre faço uma estreias do mês. E nessas estreias do mês tinham Por Trás dos Seus Olhos, porque eu fiquei bem interessada no trailer meio creepy. O trailer é meio bizarro e isso já me chamou a atenção, então por isso que eu fiquei interessada em ver e por isso eu coloquei nas estreias do mês de fevereiro. E aí uma de vocês maravilhosas me indicou o livro, falou: menina, é um livro, leia o livro e veja a série que você vai gostar. Eu nem ia ler esse livro agora e muito menos ver a série, mas entrou em promoção um e-book, acabei comprando, acabei lendo, acabei assistindo e foi o surto. Não é mesmo? Então eu vou tentar falar pra vocês sobre o que é essa história, sem dar muitos detalhes, porque, gente, Esse livro é um thriller que vai contar pra gente a história de David, Louise e Adele, que são esse triângulo amoroso aí, que a gente tem esse triângulo amoroso. Ele é um thriller mais focado em romance, tá? Mas assim, vocês sabem que eu não gosto muito de romance, mas a minha premissa principal aqui é o thriller. Qualquer estilo de thriller eu gosto, sendo romance, sendo policial, qualquer tipo de thriller eu gosto. Por mais que seja um suspense romântico, já me interessou pra ler, tá? Então, temos esse triângulo amoroso aí de Adele, David e Louise, que acontece o seguinte: Louise é uma mãe divorciada, está tentando voltar ao mundo dos encontros. Aí uma noite ela estava num bar e conheceu esse David. Mas naquela noite que eles se conheceram no bar, rolou um beijo. Gente, é só um beijo. Só um beijo rolou. E aí ela ficou o quê? Completamente caída pelo cara. Mas isso a gente já falou daqui a pouquinho, tá? Então, rolou esse beijo no dia que eles se conheceram. E aí ela descobriu que ele era casado e, para completar a sua desgraça, além dele ser casado, ele era o novo chefe dela. E, sem querer, ela tromba com a mulher dele na rua e começa uma amizade sincera. Você lê isso, você fala: gente, vai dar muita merda, e não é pra menos. Deu muita merda, não é mesmo? Então assim, ela começa a ter um caso com o chefe dela e começa a ser amiga da mulher do amante dela. Então assim, gente, essa mulher tem culhões, não é mesmo? Ou ela é muito corajosa ou ela é muito estúpida. Que pra mim ela é muito estúpida. Então temos essa premissa toda e conforme a gente vai passando pelos capítulos, a gente descobre que o casamento do David e da Adele não está lá essas coisas. Tem umas coisas muito estranhas acontecendo entre os dois. Ele liga sempre num horário pra ela, é sempre um controle absurdo em cima da Adele. E aí você começa a questionar esse casamento e questionar o caráter do David, toda essa atmosfera creepy, essa atmosfera bizarra que tá acontecendo, você fica querendo saber o que tá acontecendo, e conforme a Adele vira amiga da Louise, a gente vai sabendo um pouquinho mais da história desse casal, porque a Adele vai contando aos poucos pra Louise. Então, antes deles irem pra essa parte de Londres, aconteceu alguma coisa que fez com que eles mudassem pra lá, tipo um novo começo, eles recomeçam a vida nessa parte, e aí a gente fica curioso pra saber o que aconteceu antes pra eles terem esse novo começo, sabe? A gente sabe que o casamento não está bom e acontece que a Louise é muito burra. É muito burra e ela vai cavando cada vez mais nessa história
E ela vai, sabe, é uma bola de neve que vai surgindo e ela não tem mais como sair nessa trama que ela mesma criou pra ela, sabe? Não tem como sair ilesa de uma história onde você dorme com seu chefe e é amiga da mulher dele. Como que? Não tem como. O livro é separado basicamente em 3 partes. O livro é narrado em primeira pessoa, tá? Então a gente tem o capítulo da Adele, a gente tem o capítulo da Louise e a gente tem o capítulo do Ant. Então basicamente essa é a premissa do livro. Eu não vou falar muito mais porque pode ser spoiler, sim, pode estragar a sua experiência, mas eu vou falar agora um pouquinho das coisas que me irritaram no livro, porque teve algumas coisas que me irritou bastante e que eu vi que a série tentou corrigir ali, mas não deu muito certo. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com o livro. Uma das partes que me irritou, e me irritou muito, é como que a Adele trata a Louise. Principalmente nesse quesito de ser gorda, sabe? No livro, a Louise é um pouco acima do peso, ela não chega a ser gorda, ela até fala, em uns 3 quilos a menos você fica bem. Só que, sabe, é um termo muito pejorativo. Eu realmente fiquei muito incomodada lendo essa parte, todas as partes que ela fala isso. E aí a Adele chama, ai, a Louise gorducha, ai, a Louise tá mais magra, ai, fui eu que ajudei a Louise emagrecer. E enquanto isso, a Louise fica, ai, parei de comer pão, ai, parei de comer carboidratos, ai, não posso tomar um sorvete com o meu filho. Tipo, querida, sabe? Isso não tem relevância nenhuma pra história, sabe? Se isso tivesse algum tipo de relevância, eu até poderia passar um certo pano, mas não tem relevância nenhuma e foi uma parte que me incomodou demais no livro. Eles não colocaram essa questão do emagrecimento da Louise na série, o que eu achei muito legal, porque eles tentaram corrigir isso, mas no livro mesmo foi uma questão que me incomodou muito. Durante o livro inteiro eu fiquei questionando se isso era uma característica do personagem ou se foi colocado só por colocar. E na minha conclusão final foi colocado só por colocar, porque não é uma característica do personagem, isso não faz diferença nenhuma no final do livro, não tem relevância nenhuma, e foi colocado só por colocar, e foi uma colocação muito infeliz, e realmente fiquei muito incomodada com isso. Outra coisa que me incomodou bastante foi o fato de que a escritora sempre coloca a mesma coisa 3 vezes. E aí parece que eu tô lendo Shakespeare, sabe? Tipo, oh meu Deus, Adele, Adele, Adele. E aí, sabe? Umas coisas, uma dramatização desnecessária que me incomodou um pouco no livro também. E são esses pequenos detalhes que foi me tirando um pouquinho do sério. Esse termo pejorativo que a Adele usava com a Louise, chamando ela de gorda, de gorducha, que ela tava melhor por emagrecer, essas coisas todas que não tem relevância nenhuma. E essa questão de sempre colocar a mesma coisa 3 vezes. Então, tipo, oh meu Deus, David, 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 oh não, o que eu faço? Sabe, essa dramatização exagerada que realmente me incomodou um pouco no livro, na narrativa do livro, e na série eles corrigiram isso também e não tem, o que eu achei muito legal. Vou falar um pouquinho dos personagens agora, porque assim, sinceramente, eu não suporto a Louise do livro. Não, é sério, é sério, é sério. Na série, eles conseguiram melhorar a Louise 100%. A Louise da série é uma deusa rainha perto da Louise do livro. A Louise do livro é insuportável. Gente, é insuportável. Insuportável. Eu não conseguia levar ela a sério, porque a pessoa deu um beijo na pessoa. Tipo, ela deu um beijo no David e falou, não, cara, ele é meu chefe, eu não vou fazer isso comigo. Só que aí fica pensando no David dia e noite. Aí depois ela fica pensando no David e na Adele o dia... Cara, essa história é toda errada. É uma história de obsessão totalmente errada. Gente, é tipo... Eu ficava lendo as partes da Louise e ficava... Querida, o que você tá fazendo da sua vida, cara? Tipo, foi só um beijo, se acalma. Se acalma, sabe? Não teve nada demais. Ele não deu abertura pra mais nada. Você também não deu abertura pra mais nada. E aí aquela coisa, ai, foi a última vez. Sabe aquela história que eu não suporto? Que a pessoa, ai, última vez que aconteceu isso. E aí no dia seguinte a pessoa tá lá e dorme com a pessoa de novo. Tipo, querida,
honre com as suas palavras. Eu não consigo, sério, a Louise do livro, eu não consigo gostar dela. Foi insuportável, chegou a ser insuportável ler as partes dela, porque eu vou te contar, gente, cara, que mulher chata. Uma das coisas que eu acho que define esse livro e essa série é a curiosidade matou um gato. Literalmente, não é mesmo? Que é realmente uma história que, se a Louise não tivesse se metido na vida dos outros, nada disso tinha acontecido. Ponto. Cara, se ela não tivesse se metido na vida do David e da Adele, não tinha acabado do jeito que acabou. Todos os personagens são todos errados, tá? A Adele, principalmente, não é mesmo? Que a Adele é psicótica. A Adele é psicótica, obsessiva, louca, tá? O David também é outro que, sabe, a única sensata ali, mais ou menos sensata, é a Sophie, que é amiga da Adele, que é amiga da Louise. É a única menos ruim. Ela é meio sem noção também, mas ela é menos ruim. Totalmente loucos, obsessivos, compulsivos, e você fica, cara, que história perturbada. E não é que isso seja ruim, tá? Porque eu realmente não me importo em ler livros com personagens que eu não gosto, até porque, né, tipo, eu não preciso me identificar com os personagens pra gostar de um livro ou não. Se a história me prende, eu realmente vou até o final, e foi o que aconteceu aqui. A história te prende muito e você quer muito saber o que aconteceu. Então, a Louise ser um pé no saco não me atrapalhou em nada. É só uma característica dela que, assim, não sou obrigada a gostar. Não sou obrigada a gostar da Louise, e eu não gostei da Louise, mas não é que seja uma construção de personagem ruim. Não, é só uma personalidade dela que eu não gostei. Mas o livro em si, a história, te prende demais, e o que te leva ao final, que eu não gostei. O final, pra mim, não condiz com o gênero, tá? Durante o livro inteiro, a gente tem essa questão maior de como que a Adele sabe de certas coisas. A Adele e o David têm aquela relação de controle um sobre o outro, porque, como eu falei pra vocês, existe um segredo por trás da história dos dois que faz você querer continuar lendo o livro. Só que essa história por trás dos dois que faz eles não se separarem. Cada um tem um controle em cima do outro absurdo, porque eles têm esse segredo em comum, então eles têm medo que esse segredo solte, que esse segredo vaze. Então eles têm um controle um sobre o outro absurdo e não saudável, nem um pouco saudável. Então tem todo esse controle um em cima do outro, e tem algumas questões que você vai lendo no livro e vai perguntando, meu Deus do céu, como que ela sabe disso? Tipo, como que ela sabe exatamente o que tá acontecendo? E aí, essa questão maior do livro que eu não gostei. Por quê? Eu realmente não achei que o final do livro condiz com o gênero. Então, dito isso, eu vou falar um pouquinho agora da série, pra depois, no final, a gente falar um pouquinho dos spoilers, tá bem? Então vamos lá. A série resolveu arrumar algumas coisas do livro, colocar algumas características e algumas nuances na série que te faz perceber algumas coisas antes da hora. Então, assim, quando a gente tá lendo o livro, a gente tá lendo o livro na vista de uma primeira pessoa, tanto da Adele, quanto da Louise, quanto de outras pessoas. Então, no livro a gente tem essa primeira pessoa narrando aquele capítulo. E na série eles deram essa construção mais sombria e mais misteriosa que no livro, porque no livro eu tenho a impressão que é realmente mais um mistério, assim, policial, uma coisa mais real. Estamos chegando aí no ponto que eu não gostei. Então, no livro a gente tem essa impressão que é uma coisa mais real, mais palpável, mais lúcida. E na série a gente começa a ver algumas questões e algumas coisas misteriosas, algumas coisas místicas, algumas coisas que vão dando a entender o que tá acontecendo. Eu entendi o porquê que eles estão fazendo isso, porque eles resolveram construir durante a série esse ar mais fantasioso. Então eles construíram esse ar mais fantasioso durante a série, no final dessa história ter algum sentido. Porque no livro, quando você chega no final, a gente realmente não entende o porquê caralhos está acontecendo essa resolução.
tá? Então eu entendi o porquê que eles colocaram essa atmosfera mais fantasiosa durante a narrativa de toda a série. É pra explicar o final, tá? Mas assim, tem algumas coisas que são muito explícitas e se você for um pouquinho mais ligado assim no 220, e se você tipo gosta muito de thriller, consome muito esse gênero, você vai entender o que tá acontecendo na série antes mesmo do final, porque no livro a gente só entende o que aconteceu na última página. Juro pra vocês, é na última página que cai a ficha assim de tudo aconteceu e de tudo que aconteceu ali. Resumindo, a história é muito boa, ela realmente te prende do começo ao fim. Tanto o livro quanto a série te fazem querer terminar. As atuações, inclusive, estão impecáveis, é realmente impecável as atuações da série, dos personagens da série, muito boas mesmo. E você quer acabar de ver a série e quer acabar de ler o livro. É uma história que te prende demais. Só que o final do livro, pra mim, não condiz com o gênero. Eu não gostei do final, eu achei que foi um final muito forçado e muito fora do gênero de suspense. Na minha concepção, no meu ver, a escritora quis escrever um livro de suspense. Essa é a história aqui que tem na minha cabeça, só que eu não sei como terminar. Então vamos colocar um plot twist absurdo, porque assim, você não imagina o final desse livro, não tem como você imaginar o final desse livro. É um plot twist muito grande, realmente muito grande mesmo, não estou aqui pra falar que não é. É um plot twist muito grande que você não espera. Quando você lê o que aconteceu, você fica... Meu Deus, sabe? É realmente um plot bem grande, só que pra mim foi forçado. Foi um plot que ela pensou nesse plot, sabe? Vou escrever esse plot twist para chocar as pessoas, mesmo que esse plot não esteja nada a ver com a história, sabe? Não tem sentido nenhum com a história, não tem conexão com a história, a explicação do plot twist, sabe? Então pra mim na minha percepção, ela quis escrever um suspense, ela construiu muito bem os personagens, a história realmente foi muito boa, só que ela não soube resolver, e aí pra resolver essa questão do plot twist, ela quis chocar todo mundo e escreveu esse final só pra chocar as pessoas. Esse foi, ao meu ver, o que é uma pena, porque eu realmente gostei muito da história, e por mais que eu não tenha gostado do final, é um livro que eu indico. É um thriller que te prende, só que o final é tão decepcionante. Poderia ter sido muito melhor e poderia ter feito sem essa ideia inicial de vou fazer isso apenas para chocar. Essa pra mim foi a principal mensagem que trouxe do final do livro. Tipo, dane-se a lógica, foi um plot twist escrito para chocar e não para fazer sentido com o resto da história. É uma pena. Pra mim, essa história tem apenas a palavra frustração. Vou falar alguns pequenos spoilers agora, então se você não leu o livro ou se você não viu a série ainda, não veja os próximos minutos. Então se você ficar por aqui, muito obrigada por ter assistido, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você que está saindo agora. Agora, você que está aqui e quer saber a minha opinião sobre alguns aspectos dessa história, fica aí que eu vou contar pra vocês alguns dos spoilers que pra mim fizeram sentido e outros não. Uma das coisas que eu vi que eles tentaram mudar na série é que eles tentaram explicar melhor do que no livro. Porque no livro a gente não tem explicação nenhuma sobre essa aura. Então a gente sabe muito cedo que existe essa questão dessa aura que sai do corpo. Você consegue perceber isso na série com a mudança de câmera, com a mudança de filtro na câmera, sabe? Você consegue ver que existe isso e é uma das percepções que você vai conseguindo ver durante a série. E eles tentaram corrigir isso, inclusive nas partes que o Robbie fica conversando com a Adele na cozinha, que eles tentam explicar mais ou menos ali o que é essa aura, como que eles conseguem sair do corpo, explicar mais esses sonhos lúcidos que eles têm. Então, eles tentaram explicar mais pra fazer mais sentido na série. Isso foi um bônus que eu realmente achei muito legal deles colocarem, porque fez algum sentido na série, mas ainda faltou mais explicação. Só que na série ainda teve mais explicação que no livro, porque no livro a gente não tem nenhuma explicação do que é esses sonhos lúcidos. E por isso que isso resultou mais ainda pra eu não gostar do final, porque a gente não tem nenhuma explicação durante o livro inteiro do que são esses sonhos lúcidos.
e realmente o foco é no desaparecimento do Rob e nesse triângulo amoroso. A gente não tem essa aura mística no livro, e na série eles tentaram colocar isso pra fazer mais sentido, o que eu achei um bônus bem legal. Na série também a gente tem alguns pequenos spoilers durante a série que pra mim não fez nenhum sentido, na verdade. Por exemplo, quando eu falo pra vocês que no livro a gente só descobre tudo o que aconteceu na última página, é porque realmente a gente só descobre o que aconteceu na última página. Desde o olho roxo da Adele, que a gente descobre na última página. Na série, a gente descobre o que aconteceu com esse olho da Adele logo no começo. Logo quando ela vai buscar lá as drogas dela, e também é esse outro spoiler, porque a gente só descobre como que ela conseguiu esse olho roxo no final do livro. E isso muda um pouco a percepção, porque na série o David é inocente desde o começo, sabe? E no livro não. No livro a gente tem essa questão de questionar o David o tempo todo, porque como a gente não sabe o que aconteceu com a Adele, a gente não sabe o que aconteceu com o olho roxo da Adele, a gente realmente fica questionando, será que o David bateu nela ou não? Então tem essa questão aí, essa dúvida que permanece até o final do livro, e isso é muito interessante no livro, e que na série eles tentaram explicar cedo demais, e pra mim estragou a experiência de mostrar como que ela conseguiu aquele olho roxo logo ali, sabe? Devia ter mostrado no final. Outra coisa que pra mim pesou um pouquinho foi na questão do Rob, porque na questão do Rob a gente, na série, deixa muito claro que ele é apaixonado pelo David. Tipo, deixa muito claro que ele é apaixonado pelo David, e na verdade deixa muito claro que ele é gay desde o começo. Gay, bissexual, pansexual, enfim, que ele gosta de homens também, desde o começo que ele aparece, sabe? Então, e no livro não. No livro aparece o Rob totalmente obcecado pela Adele. Então, até o final do livro a gente acha que o Rob é obcecado pela Adele. E inclusive no final da história, achei que o David não era David. E na série não. A gente descobre que o Rob é apaixonado pelo David logo de cara. Porque assim, gente, é óbvio que o Rob é obcecado pelo David na série. Tipo, você consegue ver isso nitidamente na série desde o momento que eles se conhecem. Então, isso estragou pra mim um pouco a experiência, mas eu acho que todas essas mudanças que eles fizeram foi literalmente pra tentar dar uma explicação plausível pro final, tá? Então, mas mesmo assim pra mim estragou essa experiência. Outra coisa que eles mudaram que eu achei que realmente fez diferença foi que na série a Adele não mata o gato da Marianne. A gente sabe que a Adele mata 2 gatos, né? Ela mata o gato do David e o gato da Marianne. Inclusive no livro a cena dela matando o gato da Marianne é bem forte, bem gráfica, e nossa, me deu um negócio quando eu li. Inclusive eu não gostei de ler essa parte. Não que seja ruim, tá? Foi só um pequeno gatilho pra mim. Só que eu achei que precisava ter essa cena, porque mostra o quão psicótica a Adele é. Então a gente precisava ter essa cena, não graficamente feita igual o livro, sabe? Tipo, era só a Adele tá segurando o gato e, tipo, dá um sorrisinho macabro que a gente já sabe que foi ela que matou, sabe? Tipo, não precisava ser igual o livro, porque realmente no livro é muito gráfico e não tinha necessidade de ser tão gráfico assim. Tinha que ter essa morte do gato na série, porque a gente consegue ver o nível de psicose e o nível de loucura. É uma linha que ela ultrapassou ali, que a gente precisava ter, e infelizmente não teve na série. A Adele com a heroína também dá um pequeno spoiler, então você sabe que o Rob é viciado em heroína, e aí depois você percebe que a Adele tá lá com a heroína, foi por isso que ela conseguiu o olho roxo, então assim. E mudaram o final na série, quer dizer, mais ou menos entre partes ali. A gente sabe que no final do livro ela pretende matar a criança, não é mesmo? Então temos aí esse final triste. Gente, o final é triste, 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 porque... Mas a questão pra mim toda foi realmente... Não tem sentido nenhum pra mim esses sonhos lúcidos e essa questão do Rob tomar conta do corpo da Adele, que tomou conta do corpo da Louise, e não fez sentido pra mim
na história, eu achei que não teve nexo. Como eu falei pra vocês, se tivesse introduzido mais sobre esses sonhos lúcidos, como que eles funcionam, essa aura mais mística durante todo o livro, eu aceitaria melhor o final, só que não teve isso, sabe? Não explica direito o que é esses sonhos lúcidos, como que funciona, não explica muita coisa e é uma pena porque podia ter sido muito melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. No geral, assim, eu indico o livro porque é um livro que te prende demais. E essa questão de não gostar do final é muito pessoal. Muita gente gostou. Eu vi que muita gente amou o final do livro. Então, nada é unânime nessa vida, o que é... ainda bem, não é mesmo? Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você já viu, se você quer ver, o que você achou. Se você for escrever algum spoiler, deixa a plaquinha de spoiler e escreve. E pula algumas linhas e escreve pra gente dar, né? Pra quem não quiser pegar spoiler, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.